Olá, tudo bem? Sou o professor Elias Atahara e esse é mais um vídeo, uma videoaula que eu estou postando aqui para que você possa continuar os seus estudos, as suas revisões dos conteúdos no horário que for melhor para você e a partir de onde você preferir, né? Então, essa é uma videoaula do eixo temático de Teorias do Conhecimento, né? Proposto para o segundo ano do ensino médio. Então, nesse momento, nós vamos trabalhar justamente quais são as teorias, os conjuntos de conceitos que defendem ou criticam a nossa capacidade humana de conhecer. Então, será que a gente conhece a partir dos sentidos ou a gente conhece a partir da razão? Né? Quais são os elementos que possibilitam o conhecimento? Até onde vai o nosso conhecimento? Existe alguma coisa que nós não podemos conhecer, né? Então, essas são perguntas fundamentais para as teorias do conhecimento. Hoje, nós vamos nos ater às ilusões e às intuições. Então, como é que o conhecimento ele pode ser válido? Será que aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou sentindo, aquilo com a qual eu estou tendo uma relação direta, uma intuição, é verdade ou não? Será que eu posso ser iludido por relações diretas com o mundo? Isso é uma questão muito interessante que até hoje vários filósofos e filósofas debatem para chegar numa conclusão, porque é algo muito interessante, certo? Então, ilusão e intuição, são duas dimensões do nosso conhecimento. A ilusão é aquilo quando o conhecimento não está dando muito certo, E a intuição é quando o conhecimento parece que está indo para alguma coisa, pelo menos diretamente ou no primeiro momento. Então, essas são duas distinções fundamentais, básicas para as teorias do conhecimento. Que lá na frente, quando a gente for estudar racionalismo, empirismo, a filosofia crítica transcendental de Kant, é importante conhecer essas duas dimensões, certo? Então, primeiramente, o que é o conhecimento, afinal, Será que existem coisas que eu olho e eu não sei o que é? Por exemplo, esse cubo aqui. Eu estou vendo, vocês estão vendo também, mas um cubo desse pode existir na realidade? Não, Se eu pegasse um cubo desse e transformasse num prédio, ele ia cair na hora. Porque como é que a parte da frente passa pela parte de trás? Então isso é um exemplo muito conhecido de ilusão. É uma ilusão de ótica. Porque apesar de eu estar vendo, não é possível acontecer isso. A pergunta é, como é que não é possível e eu estou vendo? Será que são meus olhos que estão me enganando? Muito louco isso, Ou então essa segunda imagem, Não sei se pelo vídeo dá para ver direitinho, mas são sementes que estão se mexendo. Você olha de um canto para o outro, na diagonal, parece que as sementes estão se mexendo. Como isso é possível se é uma imagem, Como é que uma imagem parada parece que está se mexendo? Parece que isso não faz sentido. E assim como existem vários outros exemplos de ilusões de ótica, Esse daqui que são as explosões, esse outro que são as pecinhas, que parece que o quadrado está indo para um lado, outro para o outro, aí você fica perdido. Tem gente que olhando para essas imagens, principalmente para essa primeira aqui, a pessoa olha, tem gente que passa mal. Por quê? Serão imagens paradas. Como é que elas parecem que estão se mexendo? Será que é realmente uma ilusão de ótica, do olho, é um problema físico, ou é uma ilusão mental? Será que é o nosso cérebro que está nos enganando ou os nossos olhos? E aí existe um artigo da revista super interessante, muito simples e interessante, que fala exatamente sobre isso. Não é apenas uma ilusão de ótica, não são os nossos olhos que estão nos enganando. Quando eu olho para essa imagem aqui, que tem o fundo preto e aí imagens, as bolinhas, todas as bolinhas são brancas. Meus olhos estão vendo certo. Quem talvez esteja com algum problema seja justamente a minha dimensão cognitiva. Então, a minha parte do cérebro que processa os dados, não os dados em si. Porque os dados não estão errados. Eu não estou daltônico, você não está com nenhum problema de visão, nós estamos vendo bem. O problema é que o nosso cérebro não sabe lidar com esse tipo de dados. Então, ele fica meio que perdido, Olha essa frase, dá um pause e lê essa partezinha aí, ó. Como é muito interessante. Certo? Justamente para compreender que nosso cérebro também se envolve nesses processos. Por exemplo, nas imagens anteriores, Por que a gente acha que está se mexendo?
Porque esse conjunto de dados, né, essa parte aqui dos quadradinhos azuis, dos retângulos azuis, alguns têm um lado, uma lista preta de um lado e outros têm uma lista branca. Então, quando o nosso cérebro ele já está acostumado a, quando vê uma lista preta de um canto, ficar tridimensional. Então, ele processa isso, ele está acostumado com esse tipo de processo. Então, quando fica de um lado preto e de outro lado branco, ele meio que se perde. Então, ele processa como se estivesse se movimentando, apesar de não estar se movimentando, né? Porque é um mecanismo cerebral. Então, quando a gente se depara com esse tipo de processo, a gente tem que se perguntar, da onde é que vem o conhecimento então? Será que vem dos sentidos, né? Isso que eu estou vendo, isso com o qual eu estou me relacionando diretamente a partir do tato, da visão, do olfato, do paladar? Ou será que o conhecimento acontece, na verdade, aqui dentro, no córtex, né? No cérebro, nas várias partes, nos vários mecanismos que existem no nosso cérebro, né? E isso é uma pergunta muito interessante, muito antiga, né, que vários, talvez não com esses termos, mas que desde lá a Grécia Antiga ou antes, né, havia um debate sobre dizer se o conhecimento vinha de um lado ou vinha do outro, né? E isso gera ainda bastante debates sobre os processos do conhecimento, certo? Então, a partir disso, a gente pode já fazer, sim, esse vídeo aqui é muito interessante, ó, depois quem puder, quem quiser, Up, do Coldplay. Então é um vídeo muito interessante que a gente não vai assistir aqui, né? É só abrir uma outra abinha aqui no YouTube que você vai ter acesso a esse vídeo. E você vai ver cenas muito interessantes, né? Eles misturam, né, o micro com o macro, ó, o vulcão com a pipoca, né? O cósmico com a dimensão humana. Então, o tráfego humano com as montanhas e o ser humano, o que é o grande e o que é pequeno. Né? É um vídeo que brinca com a nossa capacidade de juntar elementos. Né? Não é apenas uma ilusão de ótica, é uma ilusão da imaginação. Porque a gente olha para isso e, diferente daqueles primeiras imagens, que parece que dá uma vontade de vomitar, né? Se a gente olhar muito, essa não. A gente fica feliz quando a gente vê imagens desse tipo, né? Porque parece que fazem sentido. Não fazem sentido no mundo da realidade, mas fazem sentido na imaginação. Então aí já fica uma outra pergunta. Será que a imaginação ela também entra nesse processo do conhecimento? E até onde o conhecimento ele precisa da dimensão da imaginação? Então essa é uma questão que fica para as próximas aulas. Por enquanto, né, a parte dessa questão da imaginação, do sentido, da mente, das faculdades mentais, nós podemos chegar à nossa primeira definição de hoje, certo? Que é a seguinte: as intuições. O que são intuições, certo? A gente usa muito a palavra intuição no sentido de um sexto sentido, né? Eu tive uma intuição. Eu olho para uma pessoa e, rapaz, fulaninho não presta. Por que fulaninho não presta? Não sei. Eu tive uma intuição. Minha intuição diz que ele não presta. Então, nada mais é nesse sentido aí que a pessoa está falando do que um pré-juízo, né? Um juízo prévio. A pessoa não conhece a pessoa, mas sentiu alguma coisa. Então, essa é um uso errado da palavra intuição. Mas, mesmo assim, ainda traz alguma coisa do sentido filosófico da palavra intuição, que significa conhecimento imediato, não refletido, direto. Então eu olho para alguma coisa, eu olho para o azul, né? Tem muito azul nessa tela. Então quando eu olho para o azul, eu não tenho nenhuma reflexão sobre a cor. É algo imediato, é algo direto. Então é uma intuição. De modo que existem dois tipos de intuição, né? Talvez exista um terceiro, mas a gente vai trabalhar aqui com dois tipos de intuição. O primeiro é a intuição empírica, né? Relacionada aos sentidos ou à nosso psique, né? É a visão, é a audição, paladar, são sensações imediatas, é o azul, é o salgado, é o doce, né? Sempre nesse sentido, coisas diretas, não é algo complexo. Porque o complexo aí já vai para um outro nível, que é o da ideia, né? Que é o da reflexão. Eu tenho que juntar essas intuições empíricas para formar algo maior. Mas por enquanto a gente vai ficar nessa parte das intuições.
eu intuo, eu sinto, é muito direto. Ou também psicológicas, né? A alegria, a dor, tudo isso também são intuições empíricas, né? Empírico é aquilo que é concreto, só que são do nível psicológico. Então, o psicológico também é empírico, porque ele não é da invenção da nossa cabeça. Ele é um processo que está ligado à nossa dimensão psicológica, à nossa dimensão interna. Mas a partir, o resultado, né, de uma interação com o mundo. Né? Isso é o psicológico, então também é empírico. Ou a intuição intelectual, que aí é uma outra coisa que a gente vai estudar quando a gente for ver o racionalismo, né, que é a compreensão de si. É a percepção de si mesmo. Eu me percebo enquanto eu. Isso é uma intuição intelectual. Complexo, difícil às vezes de assimilar de primeira, mas que vocês vão ver, a gente vai vendo aos poucos depois como é rico e como é bastante interessante, né? E aí, dica, não misturar essas duas coisas com o instinto. O instinto, ele está ligado a uma dimensão da ação. Eu ajo, né? Segundo uma coisa muito anterior à reflexão, que tem a ver com a minha espécie, com a genética, com talvez um desejo de sobrevivência, aí entra o instinto, é uma outra coisa, tá certo? É como se fosse assim, a intuição, ela é passiva, ela recebe do mundo, e o instinto, ele é ativo. Né? Os dois são irrefletidos. Eu não reflito para agir, não reflito para sentir, mas são diretos, né? Um ativo e outro passivo. E aí, intuição vem do latim intuitio, né? Que é olhar com atenção, uma percepção sem nenhum conceito, direto. E aí, aquilo que eu já disse, né? A gente usa muito nesse sentido, né? De um sexto sentido. Eu tenho uma intuição, né? A intuição, né? Minha intuição disse isso, né? Minha intuição estava certa, como nesse segundo quadro. Mas aí é nesse sentido, né? De que a intuição filosófica é no sentido de que é uma sensação direta, sem a reflexão, sem o uso da razão ainda. Ok? E aí, para terminar, nós temos duas questõezinhas. Primeiro, essa daqui, que é desse concurso aqui lá de Barueri. Então você para e você tenta responder. A, B, C ou D. Dá um pause no vídeo e tenta responder a pergunta. Chegou a uma conclusão? Então bora lá. Considerando que a intuição é um tipo de conhecimento imediato, podemos classificá-la em vários tipos. O conhecimento imediato que nos é dado pelos 5 sentidos faz da intuição ser sensível. Não é racional, porque são 5 sentidos. Não é metafísico, não é místico. Né? O metafísico ele também não tem relação com os sentidos. Ele é para lá dos sentidos, mas é em relação aos princípios. E o místico, né, é a dimensão espiritual, né, da transcendência. Racional também não, né? Porque o racional está ligado à reflexão. É sensível, muito simples, muito direta. E aí, por último, uma sensível. E por último, a nossa questãozinha do Enem. Dá um pause, lê com calma e diz qual deve ser a resposta. Chegou a uma conclusão? Leu? Isso daqui é um pequeno fragmento do texto de Aristóteles, um filósofo grego, né? Para o qual, se você ler com atenção, você vai chegar a essa resposta, a intuição, pois ela é mais exata que o conhecimento científico, né? Esse texto aí enorme que ele está falando é justamente para fazer uma defesa à intuição, porque a intuição ela é direta. A intuição ela é mais direta do que o conhecimento científico. Por quê? Porque o conhecimento científico já é uma reflexão sobre as intuições. Ele já é um momento em que eu vou processar os dados que me são recebidos pelos sentidos, né? Muita gente fala que o conhecimento científico são fatos. Só que o fato já é algo que eu senti, que eu intuí e que eu concebi como verdadeiro. Então já tem aí um envolvimento da razão, um envolvimento do entendimento, tá certo? Então por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado. Curta, comente e compartilhe. Abração!